Deixa eu chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente falar desse assunto. Manhota, Donald Trump, ele tem ameaçado, quer dizer, ele ameaça vários países do mundo e ameaça o seu próprio país, estados e cidades. Ele está ameaçando mobilizar as forças federais contra os protestos. E essa é uma prática comum nos Estados Unidos? Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira aqui no 360. Olha, Débora, faz parte muito mais de uma retórica confrontacional do que efetivamente uma estratégia de ação, né? Pelo menos é o que tudo indica até esse momento. Respondendo a sua pergunta muito diretamente, não é uma prática comum, embora, claro, também não seja inédita. A nossa repórter fez referência, né, à lei da insurreição e é em torno dela, basicamente, que esse debate tem acontecido. A lei da insurreição, Débora, é uma legislação que foi definida nos Estados Unidos do século XIX, mas que ao longo dos anos foi pouquíssimas vezes de fato evocada. Talvez pensando agora, né, nos nossos últimos anos, últimas décadas, houve 2 ou 3 utilizações, né, as mais famosas são no Arkansas nos anos 50 e 60, depois nos distúrbios de Los Angeles nos anos 90, e voltou à tona muito em função do próprio presidente Trump, Débora, talvez as pessoas se lembrem, quando ainda no contexto do governo anterior dele, houve aquela situação envolvendo George Floyd. Naquela época, os protestos envolvendo, né, o grupo Black Lives Matter e outros, levaram o Donald Trump a recorrer a essas mesmas ameaças. Então, voltar a falar na possibilidade de mobilizar forças nacionais contra os estados ou contra municípios que protagonizassem grandes protestos, né, protestos de proporções nacionais. Agora, por que isso, eu digo, faz mais parte de uma retórica e quando a gente olha para a história não é usado com tanta recorrência, né? Isso porque, Débora, acionar essa legislação é assumir uma briga que com certeza vai parar nos tribunais. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o federalismo americano, ele dá muita autonomia aos estados e, sobretudo, também aos municípios. No caso de segurança, né, de temas ligados à segurança, basicamente o que a Constituição americana define é que quem manda nessa agenda são os estados e que só se aplica a lei da insurreição quando os próprios estados, cientes da sua incapacidade de conter atos de violência extrema, recorrem com esse pedido ao ente federal. Então, o ente federal atende a uma solicitação dos estados, porque os estados entendem que isso é necessário para manter a lei e a ordem. No caso do que a gente está acompanhando agora, em primeiro lugar, não há indícios materiais concretos, como a gente acabou de assistir aí durante a entrada da nossa repórter, de que haja de fato uma situação de violência extrema que justifique esse tipo de ação. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, os próprios líderes locais, né, sejam os prefeitos ou o próprio governador do estado, não está fazendo essa solicitação. Na verdade, o que aconteceria caso Trump partisse de fato para o uso da lei da insurreição seria uma ação unilateral do poder federal, então usurpando para si, assumindo para si uma função constitucional que não lhe pertence e fazendo isso à revelia dos estados. Então, além de ter que provar nos tribunais de que a situação era grave o suficiente a ponto de gerar uma intervenção como essa, ele certamente teria, além de tudo, que justificar porque ele invadiu uma competência estadual, que é algo que a legislação americana é absolutamente conservadora e não costuma acomodar bem. Então, Débora, é uma situação que me parece muito mais para causar uma polarização, né, numa sociedade que já tem essa característica, lembrando que as lideranças locais dessa cidade, desse estado em particular, são da oposição, são democratas, e que a agenda imigratória do presidente Trump é uma bandeira importante que ele costuma carregar. A gente já falou sobre isso aqui no 360, Débora, em outras ocasiões. Nesse momento, a popularidade doméstica do presidente Trump não vai muito bem, tanto olhando em geral, quanto olhando para os 2 temas prioritários que ele adotou na campanha, né? Tanto a gestão da economia,
quanto a própria gestão da imigração. E quando a gente abre os números da imigração em particular, o que a gente identifica no qualitativo das pesquisas mais atuais é que há uma certa consternação por uma parte que não é pouco expressiva da sociedade americana, de que os atos estariam sendo carregados de excessos. Então, mesmo entre os republicanos que apoiam a agenda trumpista, existe uma divisão que se consolida pouco a pouco, de que talvez as medidas não sejam necessariamente impopulares, mas a maneira pela qual elas estão sendo implementadas gera algum tipo de insatisfação. Nesse sentido, o presidente Trump, então, tenta usar, né, essa questão em particular nesse episódio em específico que gerou os protestos, para tentar aglutinar em torno de si novamente essa narrativa política que lhe convém, então, que é tão importante à sua plataforma. Então é isso, não é uma legislação simples de se evocar. Falar em insurreição não é algo que se implementa do dia para a noite, não à toa. Ele próprio, quando teve mais oportunidade de fazê-lo do que agora lá, na época de Floyd, não conseguiu, né?